ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há 2000 anos afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta incomum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falava em sua língua pátria, e todos, vindos das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores, e todos o ouviam, sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz, hoje conhecidos. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando as bem-aventuranças eternas. Médico incomum, restituiu a visão a cegos, curou paralíticos do corpo e da alma, restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável, impressionou os doutores da lei com suas palavras lúcidas e coerentes, despertando o temor e a admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas, ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje como ontem, continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento, enviando seus propósitos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o sublime convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Recebam todos o acolhimento que nos é dado pelo nosso movimento de buscar orientação, de buscar a luz divina para que melhor possamos evoluir e caminhar em nossa encarnação e em todas as outras
que viremos a ter. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos ter a alegria de começar a aprender um pouco sobre o que o livro O Céu e o Inferno nos orienta. Como tudo que os bons espíritos nos dão é um rico aprendizado, assim, meus irmãos, o profeta Ezequiel nos diz: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E é o que estamos fazendo, meus irmãos, vivendo na nossa procura para o nosso crescimento espiritual. Precisamos de auxílio pessoais para o nosso corpo, para as nossas dificuldades financeiras, mas é essencial, que é o que os irmãos estão fazendo, buscarmos o auxílio espiritual, que o nosso espírito abra cada vez mais as suas portas para receber as preciosas energias que Deus tão generosamente nos dá. Assim, irmãos, vamos iniciar hoje ouvindo as preciosas palavras que o nosso irmão Sérgio nos dirá e o que nós mentalmente estaremos absorvendo. Amado Deus, amado Jesus, a vossa luz, permita que iniciemos os nossos trabalhos hoje, todos movidos pela nossa preciosa fé. Assim seja. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Subtítulo: A Vida Futura. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seus ensinamentos ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Assim seja. Bom
dia, queridos e queridas irmãs em Jesus, que nesta manhã dominical sejamos todos iluminados, abençoados por esses tutelares espirituais que são quem de fato nos dirigem e nos alimentam a fé para nós seguirmos adiante a nossa caminhada. É a tecnologia, a serviço, exatamente, de nós podermos trazer a todos nós os ensinamentos que o cristianismo, através da doutrina espírita, traz a todos nós com as graças de Deus. Estava hoje pela manhã assistindo ao programa espírita A Vida em Foco, o programa que passa no canal TV Cultura de Curitiba, e lá exatamente nós pudemos ver a figura daquele nosso irmão que tantos ensinamentos tem nos trazido, o Haroldo Dutra Dias. E lembrei-me dele quando ele falou exatamente a respeito do seguinte: como corregedor dos presídios em Minas Gerais, Haroldo teve ocasião de conversar com vários daqueles nossos irmãos reeducandos, os detentos dos presídios, e questionando cada um a respeito da sua vida, do porquê de estar ali, dos seus anseios, das suas angústias, das suas necessidades, enfim. E aí ele pôde ver que alguns daqueles irmãos que estavam lá gostariam de mudar as suas vidas, de mudar para melhor, de saírem dali e terem uma nova dimensão na estrada da vida. Outros, no entanto, não queriam fazer essa mudança. Inclusive um deles, que ele relata, que já havia assassinado 17 pessoas, pediu: olha, não me solte, porque se me soltar, eu vou matar mais outros tantos. E ainda outros que não esperavam mais nada, esperavam o nada simplesmente, porque não almejavam mais nada na vida. E isso fez com que o nosso irmão Haroldo refletisse a respeito daquela vivência, né, que retratava, no fim, a vivência de toda uma sociedade. E a partir daquele momento foi que Haroldo resolveu, então, adentrar de uma forma mais intensa no estudo do livro O Céu e o Inferno. Que é este livro, do qual nós esboçamos aqui, em uma das capas. Existem várias capas. Eu preferi colocar essa porque nós vemos a dualidade nosso ser físico, nosso ser espiritual, as nossas escolhas. Por isso colocamos esta capa. Esse livro, O Céu e o Inferno, é um livro que faz com que nós mergulhemos nesse complexo que é da vida. Sabemos o porquê das coisas, desses acontecimentos, das nossas escolhas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Uma explicação lógica. Porque até então, até a vinda da doutrina espírita, nós tínhamos o cristianismo, é certo, mas as pessoas muitas vezes não entendiam o que Jesus houvera falado há mais de 2000 anos,
E necessitavam, então, daquilo que Jesus chamou de o Consolador, a doutrina espírita, para elucidar muitas coisas que nós, seres humanos, não estávamos entendendo. Então, esse livro, que é de fácil leitura, mas de uma profundidade muito grande, porque vem nos mostrar os nossos caminhos, o nosso futuro, né? O que nós fazemos agora, e o que isto resultará, o que haverá depois em nossas vidas. Então é de uma importância muito grande. E Kardec, o codificador da doutrina espírita, coloca como uma grande questão, né, mas ao mesmo tempo de uma profundidade que eu falei, né, sem igual, ao analisar várias vertentes do pensamento humano. O que vai nos acontecer após aquele processo chamado morte, e o porquê das alegrias, das dores e dos sofrimentos atuais. Também é colocado ali o questionamento sobre o futuro e o presente, o que nos acontece depois de um curto ou longo período de vida aqui no plano terrestre, o que dizem as doutrinas teológicas a esse respeito, a doutrina do nada, são aspectos que são apreciados nessa obra fenomenal trazida pelo codificador Allan Kardec, e que nos levam a pensar, a refletir sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra. Viemos para bonito, e o que para onde nós iremos depois de partirmos daqui. São questionamentos fundamentais de vida que todos nós, certamente, em alguma oportunidade da nossa existência, já nos fizemos. Então, trazer a todos nós os estudos filosóficos, científicos ou religiosos que afirmam a continuidade da vida após a chamada morte é a nossa proposta para o dia de hoje. O capítulo 1 desse livro espetacular, O Céu e o Inferno, ele fala exatamente do porvir e o nada, ou do futuro e o nada, conforme algumas traduções. E esse título nos coloca em face a duas alternativas muito fundamentais e importantes. E Kardec, quem já estudou Kardec, conhece um pouco dele, vê que ele é de um realismo muito grande quando coloca a premissa: vivemos, pensamos, agimos. Isso é um fato positivo. E não é menos certo que nós morremos um dia. Morremos conforme o entendimento de cada um. E Kardec, em outro momento, ele se inspira em Shakespeare, quando diz, evoca o dilema: ser ou não ser, eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, o mestre Lyonnet se opõe, com antecedência de mais de um século, à tese do nada, da filosofia materialista, existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. Ele, Jean-Paul, que achava que depois dessa existência, onde deveríamos fruir de tudo, nada mais aconteceria, tudo acabaria. Nós podemos dar continuidade.
nós vamos ver que todos nós vivemos com aspirações de felicidade e imaginar que tudo que conquistamos, ou poderemos conquistar, como afeições, inteligência, progresso, etc., será completamente destruído. Isto seria então uma frustração. E pela crença adornada, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente e torna-se então egoísta por esse fato. E por isso a doutrina do niilismo, criada pelo filósofo alemão Nietzsche, é considerada insensata e antissocial. Porque ela faz com que o homem volte-se somente para ele, não enxergue o contexto geral, não enxergue a humanidade como um todo, o ser que está ao lado como seu irmão, não. Ele quer viver tudo que ele acha que tem que viver e pronto. Satisfazer o seu ego. E Kardec cita um exemplo, quando um jovem de 18 anos, que tinha uma doença cardíaca, e foi dado pelos médicos como incurável essa doença, e que esse jovem teria somente mais 2 anos de vida, no máximo. Então esse jovem, dentro da conceituação que ele tinha, muito materialista, achou que deveria aproveitar tudo que pudesse durante aqueles 2 anos, no conceito dele. Então ele acabou indo aos exageros, acabou fazendo o que não devia, acabou consumindo mais a sua saúde. E, evidentemente, aqueles 2 anos que os médicos haviam previsto foram reduzidos pelos excessos que esse jovem cometeu. Se ele tivesse um conhecimento mais amplo, se fosse mais espiritualizado, ele diria, não, o meu corpo, né, tem esse tempo de vida, eu vou cuidar dele, é minha responsabilidade cuidar do meu corpo. E eu, espírito que sou em verdade, né, levarei tudo o que eu conquistar aqui, em moral, em conhecimento, levarei adiante na minha vida seguinte, na continuidade da vida. Mas não, ele fez exatamente o inverso e deu no que deu. Ocasionou mais sofrimento a ele, mais sofrimento à família, mais sofrimento àqueles que estavam à sua volta, pelo fato de vê-lo daquela forma. Então, a nós cabe muito analisar esse tipo de conduta quando algo nos acontece que parece que é alguma coisa que está fora das soluções que nós podemos ter na nossa vida. Mas tudo, 100% do que nos acontece, 100% do que pode nos acontecer, está nas nossas mãos. Isso é uma realidade. E ainda nesta linha de reflexão, há a doutrina do panteísmo, a doutrina da absorção no todo universal. E segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que seria a sua alma, e que dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, essa alma voltaria a um foco comum e perde-se no infinito qual uma gota de água no oceano. Nesse caso, fica difícil explicarmos as diferenças que existem de uns para outros, porque seríamos todos a mesma coisa, integrantes de um todo, de um oceano, cada qual uma gotinha nesse oceano. Mas essa doutrina é, sem dúvida, um avanço, um passo adiante em relação àquele puro materialismo de Nietzsche, né? Pois admite agora alguma coisa.
enquanto o outro não admite mais nada. Mas as consequências de ambas as doutrinas são maléficas para as pessoas, para a humanidade, que todas elas conduzem ao egoísmo, de eu querer apenas pensar em mim e mais em mim, e em mais ninguém. Porque se a vida é isso, as pessoas, logicamente, são levadas a pensarem dessa forma. O essencial, no caso, para o homem é a conservação do seu eu. Sem isso, diriam eles, que importa ser ou não ser? O futuro, para essas pessoas, não existe, tanto num quanto no outro caso. E a vida presente é a única coisa que lhes interessa e preocupa. E do ponto daí, de vista das consequências morais, essas duas doutrinas são perniciosas, igualmente desesperadoras. Esta última, excitando o egoísmo, conforme falei, da mesma maneira que o materialismo. São duas doutrinas perniciosas para a humanidade, com certeza. E o problema do ser, do destino e da dor, um livro muito famoso na literatura espírita, o seu autor, Leon Denis, faz o seguinte questionamento: qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? A esta resposta estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. E ele nos diz ainda: a alma é imortal porque nada não existe e nenhuma coisa pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de ser, nada pode deixar de ser. Tudo que foi criado continua existindo. O corpo visível, esse corpo físico, ele varia, uns são de um jeito, outros de outro, formado de acordo com as necessidades da vida aqui na Terra. Ele é temporário, é perecível, nós sabemos. O corpo sutil, que nós chamamos perispírito, esse permanece preexistindo ao nascimento, sobrevive à morte, a chamada morte, e acompanha a alma em todas as suas transmigrações, isto é, nas reencarnações seguintes. Esse perispírito, ele é companheiro do espírito que nós somos em todas as jornadas. E essa forma sutil, mesmo durante a nossa vida, ela pode separar-se em determinadas condições e também agir, aparecer, manifestar-se à distância, como veremos, de modo a provar de forma irrecusável a existência independente do ser espiritual, e do ser perispiritual também. Como nós estamos aqui hoje, iniciando esse processo de estudo do livro ao qual nos referimos, O Céu e o Inferno, do seu primeiro capítulo, e para isso nós demandamos um pouco mais de tempo do que normalmente utilizamos aqui na Casa Espírita, porque aqueles que nos acompanham sabem que nós temos falado nas quartas-feiras, como no domingo, a respeito de um tópico de cada capítulo, seja do Livro dos Espíritos, seja do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos falando de um capítulo inteiro deste livro
que é o céu e o inferno. Por isso, rogamos a compreensão de todos, porque nós demandaremos um pouco mais de tempo para analisarmos todas essas questões que dizem respeito à existência da alma através dos argumentos morais e dos argumentos científicos ou experimentais que nós temos à mão. Então vamos à primeira parte, que seria a parte moral. Por exemplo, se o homem tivesse integralmente contido no corpo material, o germe físico, encontrar-se-iam nele unicamente as qualidades e os defeitos dos seus pais, dos seus progenitores. Mas não é o que acontece. Nós vemos normalmente que os filhos muitas vezes estão muito adiante dos pais. Dois irmãos podem ser até gêmeos. E quanta diferença eles podem ter no aspecto da moralidade, no aspecto do conhecimento. Então tem que ter uma outra causa, que não seja a causa da hereditariedade, a condução dessa questão. Porque, assim como nós vemos filhos mais evoluídos, que podem até ensinar os pais, nós vemos criaturas, filhos, que necessitam muito dos pais, porque os pais têm a responsabilidade ali de trazer a eles o ensinamento, o como se conduzir na vida, porque existe essa interdependência entre eles. Então nós vemos que a questão da hereditariedade não explica essa parte da vida. Ela explica determinadas condições biológicas, isto sim, mas não a questão espiritual. Essas teorias, elas são impotentes para também explicar casos de crianças ditas precoces na arte, no conhecimento, nas várias gamas do conhecimento humano. Nós vemos que tem criança, Mozart, músico, já em criança, veio com aquele conhecimento musical sem explicação aparente. E outros tantos exemplos que tem, que não vou citar para não nos alongarmos. Então não é no organismo material que está a nossa personalidade, mas sim no homem interior, o ser psíquico, aquele que ultrapassa a chamada zona da morte. Aí sim que reside a essência do homem, aquilo que ele tem como manancial para prosseguir a sua caminhada, a sua vida. Não no setor biológico, que, é claro, ajuda a ele a manifestar a condição espiritual. Mas não é ali, como falou o nosso irmão na semana passada, que reside o pensamento e o conhecimento do ser. O cérebro é apenas uma forma de trazer a lume aquilo que o espírito pensa, aquilo que o espírito é. Nós vemos também, nesse caso da moral, ainda as noções do bem e do mal das pessoas. E isso também é uma questão espiritual e não uma questão hereditária, apesar dos pais quererem passar isso para os filhos, e têm essa responsabilidade, claro. Mas quantas famílias nós vemos desarticuladas em que os pais buscam trazer aos filhos o conhecimento, a moral, como se conduzir, mas esses filhos ainda não estão prontos, não querem saber de atender ao chamado dos pais. Agora nós vamos ver as provas científicas, depois de termos falado um pouquinho da parte moral. Nós, os espíritas e os espiritualistas conscientes,
sabemos que a morte não existe da forma como geralmente se pensa. E isso hoje é um fato científico. Tem um cientista canadense, cujo nome é Ian Currier, e no seu livro, cuja tradução literal é Você Não Pode Morrer, diz que poucas pessoas sabem que a morte, esse adversário, entre aspas, né, mais antigo, misterioso, inexorável do homem, vem sendo sistematicamente estudada durante os últimos 100 anos por cientistas que a pesquisaram em várias áreas. E ainda menos que isso, menos de saber que existe esse estudo, menos que isso são os que têm conhecimento de que o resultado desse esforço é um grande número de descobertas fascinantes que levaram a 4 conclusões inevitáveis. Primeira delas, os seres humanos sobrevivem à morte física. A morte é só do físico. O ser continua. Eles continuam existindo após a morte em diferentes níveis de consciência e criatividade, numa esfera que normalmente os seres humanos encarnados não conseguem perceber. Outro ponto. Deixam essa esfera periodicamente quando o indivíduo assume um novo corpo, momento em que se apaga toda a sua memória e a lembrança das vidas anteriores. O certo é que, em determinados casos, nesse ponto, quando são casos muito especiais, casos em que a ciência tem estudado bastante, tem penetrado muito nesse assunto, às vezes o ser pode ter uma reminiscência das passagens anteriores, sob determinadas condições. Isso nós veremos adiante. E um outro ponto que esse cientista Currier nos passou é que as reencarnações sucessivas não ocorrem por acaso, mas parecem estar ligados por uma misteriosa e fascinante lei causal. E tais condições possuem sólidas bases na pesquisa científica. Gente, o que é muito interessante, vejamos as conclusões que esse cientista chegou. Só que ele não é espírita, ele é um cientista que está estudando a parte do espiritismo, sem conhecer a filosofia espírita, sem conhecer a ciência espírita, né? Mas que traz a lume aquilo que já há 150 anos atrás, mais de 150 anos, Kardec nos trouxe através da orientação dos espíritos superiores. Isso é muito importante, porque nós vemos que a verdade é uma só. Pode-se chegar à verdade por meio de uma ciência com base na filosofia e também na religião, como é a doutrina espírita, e com base nas pesquisas da própria ciência acadêmica. Então tudo converge para um ponto, tudo entra numa sintonia maior, tudo se alicerça para uma verdade maior. E é isso que nós estamos buscando nesse instante, quando nós vamos refletir inicialmente sobre as experiências de quase morte, as chamadas EQM, onde vários cientistas pelo mundo afora vêm estudando essas experiências que demonstram de uma forma magistral a existência do Espírito.
Experiências de quase morte, meus irmãos e irmãs, são experiências em que o paciente sai do próprio corpo e observa a si mesmo de uma perspectiva fora do corpo. Essas experiências vêm ocorrendo com frequência cada vez maior. São experiências que apontam para a ideia de uma mente não localizada, segundo os cientistas que as têm pesquisado. Normalmente essas experiências acontecem em acidentes, ou como é mais comum, nas salas de cirurgia, quando a pessoa sofre uma parada cardíaca, por exemplo. Existem inúmeros exemplos de casos relatados nesse sentido, mas nós trouxemos que o médico, Dr. Larry Dossey, ele trouxe da paciente chamada Sara. Essa paciente, ela teve necessidade de fazer uma cirurgia e foi anestesiada, evidentemente. Toda a conduta médica foi executada, foi para a sala de cirurgia e lá começou o procedimento. Mas essa irmã, no decorrer dessa cirurgia, teve uma parada cardíaca. E começou todo aquele alvoroço dentro da sala de cirurgia, apesar do preparo dos médicos, todo mundo queria salvar a paciente. E nós sabemos que nesse momento, mesmo com o preparo médico, com o preparo da equipe de enfermagem, começa aquela correria, aquela situação, né, para poder salvar a pessoa que está ali, ou aquele paciente. E esse processo continuou. Bem, terminou que Sara conseguiu salvar-se daquela situação. E depois de salva, ela relatou ao médico-chefe da equipe de cirurgiões o que havia acontecido. Ela disse que durante aquele período em que ela estava desacordada, em que sofreu aquela parada cardíaca, ela enxergava tudo o que estava acontecendo ali, né? Como que estavam os médicos, os enfermeiros, descrevia cada um o seu aspecto físico, como é que estava. Ela chegou ao pormenor de dizer que o médico anestesista estava com as meias com duas cores. Um pé com uma cor, outro pé com outra cor. Ela chegou a enxergar isso no relato que ela fez posteriormente. E aí só um pequeno detalhe em tudo isso. Essa paciente, Sara, tinha algo que dificultava a sua visão. Ela era cega de nascença. Ela jamais havia tido contato com alguém, havia enxergado alguém. E como é que ela pôde fazer essa descrição, né, mesmo sendo um processo de EQM, experiência de quase morte, sendo ela cega, descrevendo nos mínimos detalhes, primeiro sem ter conhecimento científico, né, para relatar determinadas coisas que ela relatou. E segundo, por não ter visão. O que explica isso? Alguns médicos materialistas querem explicar que seria o cérebro, né, que registrava essa condição. Mas como que, nesse caso não tem como dizer que não. No caso com uma pessoa cega, de nascença, poderia relatar todos esses fatos. E através da experiência de quase morte, que nós vimos nessa semana num dos canais de televisão, uma reportagem, pode isso. Pode por quê? Porque
o espírito, o perispírito, ele não carrega os defeitos que o corpo pode ter, se é que possa se chamar defeito. O perispírito está enxergando através do espírito. Ele não necessita ali do corpo físico para poder ter esse alcance. Então, por isso ela enxergou, por isso ela relatou. Então, explica a existência de algo além daquele corpo físico, que é o espírito, que é o perispírito daquela nossa paciente Sara, explicando tudo isso que nós acabamos de relatar. E mais de 8 milhões de casos como esse de Sara já foram registrados nos Estados Unidos. As pesquisas estão evoluindo, os médicos estão trabalhando nesse sentido, para buscar, através do conhecimento científico, essa realidade, que é a realidade de todos nós. Nós vamos, na sequência, ver que, ainda no campo da ciência, têm sido estudadas as experiências fora do corpo, as chamadas EFC, as quais têm trazido enorme contribuição para a elucidação sobre a continuidade da vida após a vida. Jung foi um dos grandes teóricos da psicologia e tinha várias experiências fora do corpo. E essas experiências estão registradas em suas obras. Quando nós olhamos isso, nós vemos que parece que é hoje que estamos fazendo, só na atualidade que ocorre isso. E nós vemos que não, nós vemos que há épocas muito antigas há relato disso. A própria Bíblia relata muito, né, dessa questão, principalmente aqui, das experiências fora do corpo, quando a pessoa faz as chamadas viagens astrais, em que ela tem a condição de fazer uma percepção de um mundo que é aquele que ela não está ali no momento, de coisas que estão além da vista dela. E isso induz a área científica de pensar, né, muitas vezes, no que acontece a todos nós. Né? Se nós somos somente esse ser, esse corpo, ou se temos algo além disso. Outra fonte de comprovação da continuidade da vida, o fenômeno da reencarnação, tem sido extremamente estudado por pesquisadores no mundo inteiro. As pesquisas sobre a reencarnação, elas acontecem em duas áreas distintas, que nós vamos ver ali. Uma, na qual se pesquisam as lembranças de vidas anteriores, geralmente em crianças, e a outra na qual se busca pesquisar com objetivos terapêuticos através da técnica da regressão de memória a vidas passadas. Então nós temos um conhecimento a respeito desses procedimentos que fazem ver com que fazem ver a realidade da reencarnação. Jesus já houvera nos falado a respeito, naquela conversa com Nicodemos, né, a respeito de que se o homem entraria no ventre da sua mãe, quando Nicodemos pergunta a Jesus, né, é todo o entendimento da área da reencarnação que o Mestre nos passou e que hoje, graças à ciência, à evolução que tivemos, estamos estudando mais esse fato. Existe uma outra fonte de comprovação da continuidade da vida, que seria o intercâmbio mediúnico, que certamente representa outra importante forma de comprovação que acontece com as pessoas
após a morte do corpo físico. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos chamados mortos. A doutrina espírita tem sido toda ela embasada no intercâmbio mediúnico. O mundo terreno com o mundo espiritual. Benfeitores espirituais trazendo o manancial divino para explicar a todos nós a vida. E o nosso livro, O Céu e o Inferno, ele nos dá muitas explicações nesse sentido, quando há relatos de vários e vários irmãos que se comunicam e que ali estão retratados naquelas experiências como espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos infelizes, trazendo a comprovação da vida após a vida. Então, a nós que estudamos, que buscamos o conhecimento doutrinário, cabe-nos nos envolver, conhecer melhor esse tema, para podermos ter a certeza de que a vida pulsa, a vida que pulsa em cada um de nós, ela não cessa à beira do túmulo. Ela continua. Ela continua com maior vigor, com maior substância, com maior fé, com resultados de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós plantamos, de tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. Com conhecimento. E é isso que nós levaremos daqui. É isso, é a nossa poupança para a vida. Os nossos empreendimentos, as nossas realizações em termos de bem, em termos de amor. É isso que todos nós levaremos. É isso que a doutrina espírita nos explica e nos dá condições através, ainda mais, dos estudos que são realizados nas casas espíritas, e aqui não é diferente. Essa explicação se amplia, nós mergulhamos nesse estudo para trazermos a compreensão, para trazermos a todos nós a certeza de que o amanhã, certamente, será bem melhor que hoje. Porque o estudo e o amor fazem parte dessa compreensão, fazem parte dessa doutrina. Nós vamos, no encerramento de nossa fala, colocarmos a bibliografia de referência para o que nós falamos no dia de hoje. Podemos acrescentar o livro A Gênese, que não foi colocado aqui. Esses livros estão à disposição na nossa biblioteca. Se algum deles não houver, certamente providenciaremos o pedido. Nós queremos chamar a atenção porque o registro disso, de que a vida continua, ele é muito importante numa situação de vida que é a situação das ideias suicidas, do suicídio, enfim. E quando nós temos essa largueza de visão, certamente nós adotaremos outros procedimentos para a nossa vida. E esse livro, Suicídio, Falsa Solução, da Lírio Cerqueira Filho, é um manancial de luz para todos nós que quisermos entender melhor essa questão. Para todos, um feliz domingo, uma feliz semana.
Deus continue a nos abençoar a todos. E agora, na sequência, nós teremos o passe magnético, que será feito aqui nesse salão mesmo, sob a condução do nosso irmão Walter. E rogamos a todos os irmãos que estejamos sintonizados no mesmo pensamento, estejamos voltados a Deus e a Jesus para recebermos as premissas do reino dentro de nós. Obrigado a todos, muita paz e que assim seja. Através das obras, que possamos, dessa forma, continuarmos nesse momento, reflexionando em nossas mentes, em nossos corações, tudo bem, tudo amor, que podemos receber do alto e também podemos pensar aos nossos irmãos que estão nesse momento em dificuldade. Deus nos deu a chance da caridade. A caridade que nem o mais rico pode necessitar, como nem o mais pobre pode ter a chance de auxiliar. Então, nesse momento, vamos convidar os nossos irmãos trabalhadores deste lar para que possam se colocar ao lado, primeiro do nosso lado esquerdo, para que possamos, nesse momento, aproveitarmos essa psicosfera criada e recebermos do alto o que mais necessitamos. Então vamos dar início ao passe, inicialmente pelo nosso lado esquerdo. Nesse momento, aliviemos os nossos corações, os nossos pensamentos, voltando-se a Jesus, a Deus, e fiquemos em oração. Muito obrigado, Pai amado, por mais este momento, e que tudo o que recebemos nesse momento possa nos auxiliar em cada momento de nossas vidas. Agora vamos... Amados irmãos, amadas irmãs, eis um rico momento que estamos vivendo. Além de aprendermos com as preciosas palavras que ouvimos, sermos orientados para estudarmos, para olharmos para o nosso interior e assim nosso espírito evoluiu. Assim também, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos. Agradecemos a generosidade do nosso Pai, nosso Deus, nosso amado Mestre Jesus e aos bons espíritos que tanto se dedicam para nos orientar, para nos conduzir. Obrigada a todos e também obrigada pelas vossas presenças conosco aqui
Assim todos caminharemos, todos seguiremos juntos por dias melhores, nesta e em outras encarnações, porque a luz divina está a nos amparar. Irmãos, tenham um lindo dia, hoje, amanhã e sempre. Todos estejam sempre em sintonia com Deus e com os bons espíritos, que é o que os irmãos estão praticando. E assim seguiremos cada vez melhor. A luz divina vos guie. E obrigada pela vossa presença. Bom dia, irmãos.